irmãos, paz e bem, querida Paróquia Maria Imaculada, os paroquianos. Estamos no 16º domingo do tempo comum. O Evangelho que vamos refletir, Mateus 13, 24 a 43, que deve servir para a nossa leitura orante da palavra. Espero que esses vídeos que estamos refletindo realmente esteja ajudando na leitura cotidiana da palavra de Deus, nesse método tão bonito que é da leitura orante da Bíblia. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, após a parábola do semeador, Jesus apresenta uma série de parábolas sobre o reino de Deus. De maneira muito simples, leva seus ouvintes ao entendimento de realidades tão profundas do reino de Deus. Ele que é o enviado do Pai, o mensageiro da boa notícia, que anuncia e pratica a justiça do reino. A primeira parábola que ele conta é a do joio no meio do trigo, 13, 24 a 30. A segunda parábola é a do grão de mostarda. Encontramos no versículo 31, 32. A terceira parábola, a do fermento, versículo 33. E tudo termina com a explicação da parábola do joio, de 36 a 43. Após o texto que relata a necessidade das parábolas, o porquê das parábolas, versículos 34 e 35. Jesus inicia a sua pregação sobre o reino de Deus, portanto, anunciando a boa notícia, o entendimento do que é esse reino através dessas parábolas. Ele diz que o reino do céu é como uma boa semente lançada no campo. O semeador, então, lança boa semente. O semeador é aquele que apresenta à humanidade a semente boa do reino. É ele que espalha essa semente. Diz Jesus, que enquanto o semeador vai dormir, o inimigo semeia o joio. O trigo cresce juntamente com as espigas e desta maneira também, junto, aparece o joio. É interessante nós percebermos que na realidade agrícola de Israel, o joio e o trigo, eles são muito parecidos quando pequenos. Somente vai ser percebido a diferenciação quando eles já estiverem num tamanho maior. Por isso que não dá para fazer a diferença no início entre o que é joio e o que é trigo. Os empregados, admirados com o aparecimento do joio, perguntam: de onde veio esse joio? E o dono responde: foi o inimigo. Os empregados então se colocam a serviço do dono para arrancar esse joio. O dono vai dizer: não, ao arrancar o joio, pode também sair o trigo, deixai até chegar à colheita, aí será arrancado o joio, amarrado em feixes para ser queimado, e o trigo será colocado no celeiro. Interessante aqui a visão de Mateus, que ele não centra o foco no joio, ele centra o foco na boa semente do reino. Ele centra toda a sua pregação, então, naquilo que foi colocado de bom. Como isso é importante para nós, né? O mal, ele existe, ele está aí, mas ele não é o centro da vida. Então, Mateus, nesse sentido, foca no trigo e não no joio. Deixa ele crescer, no certo sentido. Quando chegar o tempo, ele vai ser arrancado. A segunda parábola é do reino dos céus, é como a semente de mostarda,
que um homem pega e semeia. É a menor de todas as sementes e quando cresce fica maior do que todas as outras plantas. É interessante, a semente de mostarda, ela tem como diâmetro 1 milímetro. Depois que cresce, chegava a uma árvore de mais de 2 ou 3 metros de altura. De uma micro semente se transformava numa grande árvore. E interessante também, comparado ao reino dos céus, que essa árvore vai, nos seus galhos, abrigar os pássaros. Os pássaros, no tempo de Jesus, era muitas vezes comparado em relação aos povos pagãos. Significa que essa mensagem vai acolher a todos que queiram se abrigar perante e embaixo da mensagem do reino de Deus. A terceira parábola do reino dos céus é o fermento, que a mulher mistura com 3 porções de farinha. É interessante, 3 porções de farinha dava para fazer 50 quilos de pães. Então aqui também Jesus vai centrar a sua mensagem na força do reino de Deus. Uma pequena quantidade de fermento pode sim ajudar a fazer crescer uma grande quantidade de massa. É a força do reino. Jesus então vai, através de parábolas, explicar as realidades mais profundas do reino de Deus. Depois Jesus vai para casa e lá os discípulos perguntam para ele sobre a parábola do joio. Aquele que semeia é o Filho do Homem. Ele só semeia a boa semente, a boa notícia do reino. Não é ele o responsável pelo mal. O campo é o mundo, são todos aqueles que ouvem essa palavra. A boa semente são os que pertencem ao reino. É todo homem e mulher que, ouvindo a sua palavra, o seu projeto do reino de Deus, deixa-se permear, deixa-se guiar a partir deste projeto. O joio são os que pertencem ao reino do maligno, do mal. São aqueles que, mesmo ouvindo a palavra, desejam caminhar por outro projeto, um projeto que não é segundo as bem-aventuranças. O inimigo é o demônio, aquele que divide, aquele que planta, em vez de ser o projeto do reino de Deus, planta o projeto da divisão, planta o projeto da destruição, planta o projeto daquilo que destrói a vida. A colheita será os fins dos tempos, quando tudo e todos nos apresentaremos perante Deus com um projeto do qual nós, na nossa vida, fomos assumindo dia a dia, passo a passo. Os ceifadores, que não são os empregados que plantaram, são os anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Na mentalidade também do tempo de Jesus, aqueles que não praticavam o bem e a justiça iriam dar conta na sua vida e seriam na Geena o lugar onde eles pagariam todo o seu mal, isto é, a fornalha de fogo. E os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, diz Jesus. Então, irmãos e irmãs, a partir dessas 3 parábolas, Jesus explica o mistério do reino dos céus, que na verdade é o seu projeto de vida, que o projeto dele, que é encantador, mas que também ao mesmo tempo é muitas vezes confrontado por outros projetos, que possamos na nossa história decidir pelo projeto do reino de Deus e viver a partir dele em nossa vida. Boa leitura, boa oração, e que possa realmente o reino de Deus, o reino dos céus, fazer parte da nossa história.